com a lesão de Morelos, quem você prefere caso o Soteldo não comece a partida por causa da seleção venezuelana contra o Red Bull Bragantino quinta-feira? As opções: Mendonça, que retorna de lesão, Maxi Silveira, que entrou bem contra o Palmeiras, ou Furt, que vem surpreendendo e entrando bem quando solicitado. Eu quero a tua opinião nesse vídeo. Então, já deixa o like, sai comentando, se inscreva no canal se não é inscrito e ative as notificações, porque eu tenho um convidado todo especial. É o Marcão do Varanda Futebol Debate. Nós levantamos essa lebre e debatemos, discutimos sobre as opções de Marcelo Fernandes. Quem seria o ideal caso o Soteldo não comece a partida contra o Red Bull Bragantino como titular e o Morelos está machucado. Então, eu te chamo para esse conteúdo, para esse debate que é muito, mas muito importante mesmo. E não se esquece, hein? Registre-se na Amabet. Tem um link na descrição, outro fixado no primeiro comentário e o QR Code aqui na sua tela para que você desfrute das melhores ODDs do mercado. Na Amabet, que é a casa de apostas mais santistas de todas, as ODDs são altas. E tem um detalhe, hein? Nessa parceria com o canal E Só da Santos, você se registrando lá, usando o cupom Bônus Cadastro 20, Bônus Cadastro 20, depositando, lendo o regulamento, é claro, você já nos segue lá no nosso Instagram, @ISolaSantos, e está concorrendo ao sorteio do dia 21 a uma camisa oficial do Santos Futebol Clube. É isso mesmo, é a parceria entre o Isola Santos e a Amabet. Bora pro conteúdo. Com o cartão de visitas que o Silveira deu contra o Palmeiras, entrando no lugar do Morelos, com o que vinha atuando o Mendonça, né? Se por um acaso ele precisar substituir o Soteldo, quem você colocaria? Silveira ou Mendonça? Então, eu colocaria um adicional aí, viu, Fabiano? Pelo que o Furt tá jogando, eu acho que o Furt tá pedindo espaço, viu? O Furt tá pedindo espaço para jogar ao lado do Marcos Leonardo. É duro você segurar um jogador como o Furt, que joga 8 minutos, 10 minutos, e tenta desequilibrar, né? Quando ele não faz gol, ele arremata 3 vezes ao gol, como fez contra o Everton, goleiro do Palmeiras. Então, eu colocaria o Furt nessa briga aí por esta vaga. Agora, entre Mendonça e Max Silveira, pelo último jogo, eu quero ver mais do Max Silveira, porque chamou atenção, né? Chamou atenção o Max Silveira. É um jogador que veio praticamente sem expectativa. Essa é a grande verdade. Por mais que o Rueda tenha dito no Esporte por Esporte que o Max Silveira não era promessa, mas a verdade é que nem o Rueda acredita no que ele fala. Não é possível, né? Porque, veja, Fabiano, ele fez um contrato com o Max Silveira de 4 meses. Ele fez um contrato com o Max Silveira onde o valor do salário dele é um valor baixo, que o próprio jogador aceitou fazer um contrato de bônus, ou seja, conforme ele atingir uma minutagem jogada, aí sim ele tem um plus no seu salário. Portanto, claro que era aposta, o Rueda sabia disso, que era aposta, só que ele prefere, por conta de 20 minutos que o Maximiliano Silveira jogou bem, e jogou mesmo, falar que não, planejamento, era um jogador que a gente já monitorava há muito tempo, enfim, estilo Rueda de ser, né? Mundo de Bob de Andrés Rueda. Agora, eu fiquei realmente curioso para ver mais o Maximiliano Silveira em campo. O cartão de visita dele foi muito bom. Então, entre Mendonça e Silveira, eu optaria pelo Silveira na próxima quinta-feira, Fabiano. Ô, Marcão, e tem também aquele detalhe, cara. Eu percebi em alguns jogos, poucos minutos que ficaram juntos, Marcos Leonardo e Furt em campo, né? Contra o Palmeiras, o Furt entrou na vaga do Marcos Leonardo com uma única e exclusiva função de segurar um pouquinho a bola na frente, reter a bola,
de pisar na bola e conseguiu executar muito bem. Além do que você falou, ele tem estrela, cara. O cara que mete 2 gols de virada, da virada, gols de vitórias importantes, pô, é um cara que tem estrela. Mas cabe os dois ali ou o Furt acaba atropelando um pouquinho o Marcos Leonardo? Queria a tua opinião sobre isso. Eu acho que é algo que a gente vai precisar ver, viu, Fabiano? É algo que a gente vai precisar ver. Eu tenho dúvidas também sobre isso, mas o que tá me chamando a atenção é como o Furt entra em campo, né? Ele entra muito ligado, ele é muito colaborativo, o que é muito importante, né? Ou seja, é um cara que, se precisar jogar um pouco mais recuado, ele sabe fazer isso. Então nós vimos o Marcos Leonardo e o Furt junto em alguns momentos, poucos minutos do jogo, e no último jogo, né? O Furt me parece que entrou no lugar justamente do Leonardo, não foi isso? Entrou justamente no lugar do Marcos Leonardo, né, Fabiano? Foi. Exato. Exatamente. E aí você viu que ele jogou realmente muito bem, né? Ele foi muito bem o Furt, jogando ali mais como centroavante. Olha, esse argentino, talvez das contratações que nós fizemos aí, é um dos melhores, viu? Eu acho que eu gostaria muito que o ano que vem o novo presidente do Santos pensasse num plano de ação para manter o Marcos Leonardo. Eu não gosto desse discurso, Fabiano, não sei a sua opinião, de o Marcos Leonardo não vai ficar para o ano que vem. Não, eu pensaria primeiro, o Rueda tá fora, graças a Deus, o ano que vem. Essa é a primeira coisa que o santista tem que agradecer a Deus. O Rueda, o ano que vem, tá longe do Santos Futebol Clube, e eu espero de verdade que o próximo presidente do Santos, por mais que já tenham prometido a venda para o Marcos Leonardo e para o seu empresário, tentem desfazer isso. Que criem um plano de ação para o Marcos Leonardo para que ele fique. Agora, a pergunta que eu fico, quanto que custa um jogador como o Marcos Leonardo no mercado? Esse é o ponto. Quando a gente vai vender o Marcos Leonardo por 15, 16, 17 milhões de euros, o que a gente tem que fazer de conta é o seguinte, não quanto que o Santos vai receber, mas quanto que custa ter um jogador do nível do Marcos Leonardo? É isso. Olha o quanto que a gente bateu de cabeça. Só esse ano, Fabiano, nós investimos no futebol mais de 100 milhões de reais, né? Então, essa é a verdade. Você vai vender o Leonardo por 17, que vai te trazer talvez menos do que 100 milhões de reais limpos para você. Então, eu acho que a gente tem que repensar a venda do Marcos Leonardo. Agora, me dá a impressão que se eventualmente a venda do Marcos Leonardo for confirmada o ano que vem, o Santos tem um bom jogador, que é o Furt. Olha, eu tô gostando demais desse argentino até agora, viu, Fabiano? Tô contigo, Marcão. Gostei também das atuações do Furt. Eu acho que tecnicamente ele peca ainda, se depender dele só por baixo, peca, mas é um cara que você percebe que ele tem uma experiência, que ele pode ajudar. Eu queria falar sobre Soteldo. Se fala, né, se comenta de que a Venezuela joga terça-feira, né, pelas eliminatórias na Venezuela, o Santos joga quinta-feira contra o Bragantino na Vila Belmiro, de que a logística pode ser que não dê tempo, que o Soteldo não chegue a tempo para jogar. Eu estava comentando aqui antes de você entrar na live, eu fiz o primeiro jogo pela Globo ainda, lá em Tátira. Não, em Tátira era. Eu não lembro. Contra o Deportivo Tátira. Foi São Cristóbal, na Venezuela. Amigo, eu saí de São Paulo, fui pra Colômbia, escala na Colômbia, aí você vai pra Caracas, de Caracas você vai pra outro lugar, de de Santo Domingo você desce uma estrada cheia de cruzinha pra chegar em São Cristóbal. O Adilson Batista era técnico do Santos naquele primeiro jogo, que o Santos empatou com o Deportivo Tátira lá, se não me engano foi 1-1. Não sei se eu não lembro se foi 0-0 ou 1-1. É longe, mas há uma logística para trazer o Soteldo de volta. Obviamente que há. Você tem o Soteldo como dúvida para o jogo contra o Bragantino ou pela necessidade do Santos? Não vai ser dúvida não, Marcão. Olha, Fabiano, depende muito de como for o jogo Venezuela e Chile, né, na próxima terça-feira. Por exemplo, se o Soteldo jogar somente alguns minutos, como jogou ontem, eu acho que a possibilidade dele jogar contra o Red Bull Bragantino, mesmo com toda a logística ruim que você citou e verdade, ela aumenta a possibilidade. Agora, se o Soteldo jogar desde o início da partida, eu acho que aí a chance dele reduz, porque você tem o desgaste do jogo, você tem aí menos de 48 horas de uma partida para outra e toda a questão da logística, como você bem disse, é bem delicado. Então, eu acho que vai depender muito se o Soteldo começar o jogo. Se ele começar o jogo, eu praticamente descartaria que o Soteldo jogue como titular. Acho que ele vai acabar sendo relacionado, ele vai compor o banco de reservas, mas não começa como titular. E se ele começar no banco na partida contra o Chile, aí eu acho que tem mais chance de ele começar como titular, principalmente com
o problema que nós tivemos hoje de informação, problema do Morelos. Agora, veja, o Santos está treinando aí toda semana sem o Soteldo, né? Não sei até que ponto isso para o Marcelo Fernandes pode ser decisivo, porque você treina durante toda a semana um time, aí chega na hora do vamos ver, você vai lá e muda e coloca o Soteldo. Talvez o Marcelo Fernandes acabe dentro de uma coerência, independente do Soteldo jogar ou não, começando com o Soteldo no banco contra o Red Bull Bragantino, viu? Agora, eu vou dar meu pitaco aqui. Por toda essa questão de logística aí, eu começaria com o Soteldo no banco, independente dele jogar ou não contra o Chile na próxima terça-feira como titular desde o início. Inclusive, Marcão, e aí eu fico imaginando, com quem que o Marcelo Fernandes... Porque colocar o Mendonça desde o início, voltando de uma lesão, também é um risco. De maneira comum, não fariam isso. Então, com a lesão do Morelos, caiu no colo de quem? Do Silveira. Concorda comigo? Exato. Concordo. Né? Ou será que ele colocaria o Furt? Então, o Mendonça tá liberado também, né? O Mendonça tá liberado. O Mendonça voltou a treinar na última quarta-feira, né? Ele que voltou a treinar normalmente com o elenco na última quarta-feira, quando o Santos se reapresentou. Mas o Mendonça é um jogador que tem uma rejeição muito alta do torcedor, né? O Mendonça, quando você fala no Mendonça, não sei se você tem essa percepção aí no teu canal, Fabiano, no Isso da Santos, que quando se fala do Mendonça, o torcedor não gosta muito, né? O Mendonça tem uma rejeição muito grande da torcida. Não sei até que ponto isso pode ser considerado pelo Marcelo Fernandes, mas me dá a impressão que o Maximiliano Silveira, com essa contusão do Morelos, não só por ser um jogador com características também melhores do que o próprio Furt para jogar como segundo atacante, passe a ser favorito pelo jogo que fez contra o Palmeiras, né? O Silveira entrou muito bem, entrou muito ligado. Na transmissão que nós fizemos do último jogo do Santos, quando entrou o Maximiliano Silveira, Fabiano, eu confesso que eu critiquei. Porque você soltou uma mãe? Soltou uma mãe ou não? Eu acho que eu soltei uma mãe, porque, veja, o Maximiliano Silveira não tinha sequer um minuto com a camisa do Santos Futebol Clube, um minuto jogado, né? Ele não tinha entrado. A gente brincava que era que nem perna de cobra, ninguém tinha visto ainda. Agora, eu entendia que o nome ali para entrar e para dar velocidade seria o Wesley Patati. E o Marcelo Fernandes acertou em cheio, né? Porque ele coloca o Maximiliano Silveira, que não tinha até aquele momento jogado, e realmente foi muito bem. O Silveira, além de ter dado o passe para o gol do Leonardo, o gol decisivo do Santos, ele se posicionou muito bem, né? Ele estava ligadaço, ele estava ligado no jogo, né, Fabiano? Entrou com fome, entrou com vontade. Também me surpreendeu, Marcão. Também me surpreendeu o posicionamento dele, a disposição, a maneira com que ele procurava o jogo. Eu pensei que ele fosse se esconder um pouquinho mais. Mas não, ele apareceu. E tanto é que foi fundamental, né? Dando aquele passo com inteligência para trás, cabeça erguida para o Marcos Leonardo meter a bola na rede.